Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu estive em Brasília aqui por razões de trabalho, semana passada eu estive em Goiânia e num tempo livre que eu tive eu fui no museu do ex-presidente Juscelino Kubitschek, para quem não sabe é o fundador de Brasília. E aí, primeira coisa assim que me chamou a atenção logo de cara na chegada do museu é a estrutura piramidal que é o museu, né? O museu tem uma estrutura piramidal com um monumento na frente, e aí vou deixar as imagens aqui enquanto falo no vídeo para vocês verem, com um monumento na frente que quem olha distante parece uma foice. E tem toda uma mística no monumento lá no museu, porque você entra, ele é uma pirâmide, e assim como é no Egito Antigo, é uma arquitetura egípcia, uma cópia de uma arquitetura egípcia, em que você entra por baixo para depois você acessar o prédio, então você sobe, então você vai às profundezas para que você tenha uma elevação. Brasília toda é assim, a Catedral de Brasília é assim, o Congresso Nacional é assim, isso é um conceito místico, porque ele é uma cópia da arquitetura egípcia, mas isso está lá. Inclusive o túmulo do ex-presidente Juscelino Kubitschek é também numa estrutura piramidal, lembra muito um sarcófago. Algumas coisas me chamaram a atenção. É claro que o espectro político dele, o que ele pensava, é bem diametralmente oposto daquilo que eu acredito, mas eu quero começar com as divergências e os pontos negativos e depois para as virtudes até, porque ele não está mais aqui para se defender. E aí, partindo disso, algumas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas foi, eu estive na biblioteca do presidente Juscelino Kubitschek e pude observar que ele tinha uma seção inteira dedicada ao socialismo. Então, assim, me chamou muita atenção livros, assim, livros raros, como, por exemplo, a História do Socialismo, Missão Ásia Missão na Ásia Soviética, na verdade, A Rússia na Paz e na Guerra. Gente, eu fiz uma colinha aqui, tá? Eu estou mostrando o livro aí para vocês, porque tem as fotos, mas eu fiz uma colinha aqui. O RSS, Uma Nova Civilização. Então, assim, eu peguei aqueles que mais me chamaram a atenção, mas a seção era muito grande, tinha mais de 50 livros sobre o comunismo e o socialismo. Eu fiquei assim impressionado o quanto ele bebeu dessas fontes. Por outro lado, e aí saindo um pouco de marxismo e leninismo, também me chamou a atenção que na biblioteca dele, como vocês podem ver aí, estou colocando as fotos, tinha também La Révolution em francês, um livro em francês, e aí eu creio que ele era poliglota, pela quantidade de livros em outros idiomas, em francês, em inglês, em espanhol, português, que lá eu vi, eu não vi livros em alemão. E também outro título que me chamou muita atenção é Entre Hitler e Mussolini. Então, assim, havia assim um espectro de planejamento central muito forte, desde marxismo-leninismo até uma coisa mais indo para aquilo que Antônio Gramsci pensaria, que seria o pensamento majoritário da esquerda hoje, é, principalmente no espectro econômico, com John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ainda não tinha publicado sua obra, a teoria do emprego do juro e da moeda, mas você vê alguns resquícios disso e eu fiquei impressionado. Outra coisa que me chamou a atenção, e aí vocês podem ver, vou deixar as fotos aqui, é aquela coisa meio a brasileira de, mesmo sendo do espectro de esquerda, de falar com todos os lados do eixo, ou todos os lados do espectro político. Por exemplo, você vê o quão confortável o presidente Juscelino Kubitschek estava com Fidel Castro. O quão confortável ele estava com Fidel Castro. Então, estou deixando a foto aqui. Por outro lado, também, ele com o presidente Kennedy. Então, você vê que tinha assim uma capacidade, apesar de ser do espectro de esquerda, apesar de ser do espectro de socialista, comunista, ter uma visão de planejamento central muito forte. Essa visão de planejamento central de Juscelino Kubitschek foi refletida na cidade de Brasília. Brasília foi criada e instituída para integrar o Brasil, interiorizar o Brasil, estar no centro do Brasil. Isso reflete muito do pensamento socialista que acredita em planejamento central. Então, eles fizeram isso em todos os campos do conhecimento, top-down, de cima para baixo. Na arquitetura, na arte, na política, na economia. E você vê isso muito manifesto na arquitetura local. Quem conhece um pouco de história. Também me chamou a atenção, uma das coisas que me chamaram a atenção foi que os primeiros estudos para a construção de Brasília foram datados de 1891, solicitados pelo Congresso Nacional. Dado o momento político que nós estamos vivendo, isso me fez ter uma percepção. Só lembrando que em 1888 houve a promulgação do fim da escravidão no Brasil. Meses depois, não chegou a completar um ano,
Em 1889, houve a proclamação da República. O establishment brasileiro atacou o Império por causa de fatores econômicos. Não gostaram do fim da escravidão. E você vê que a gente está falando de 1891, então 3 anos depois, quase, basicamente, eles começaram o processo dos estudos, não apenas os estudos de viabilidade econômica, mas os estudos de implementação, para a construção de Brasília, ou seja, é como se tentassem descolar a popularidade do imperador e o Old Brazilian Establishment, o antigo establishment brasileiro, da população. Então, você vê esse movimento, eu acho que seria um pouco parecido com o que ocorre com esse presidente Bolsonaro, em que você tem uma estrutura forte do establishment brasileiro tentando desconstruir o presidente, tentando descolá-lo da população. Um esforço meio inglório, e a época, como você dependia de rádio e televisão, você via que eles tiveram até um grande êxito em fazer isso, nessa manobra. Por outro lado, e não menos importante, aí para finalizar esse vídeo, você vê também a alegria das pessoas que tiveram emprego e renda na construção de Brasília. É claro que isso para nós a longo prazo foi amador, porque isso aqui foi pago com impressão de moeda, então nós tivemos um start de um processo de ciclo de hiperinflação, porque a inflação é a expansão da base monetária. Olhando para isso e olhando para esta realidade, você vê que às vezes não vale uma alegria momentânea por uma dor eterna. Nós tivemos uma década perdida nos anos 80 por N processos, não foi só a construção de Brasília, por choques de inflação. Então, isso tudo, e o pior da inflação é que ela vem no futuro, ela não vem quando ela é executada. Então, assim, essa é a minha finalização desse vídeo. Eu fiquei bastante assustado, sempre soube que o ex-presidente Juscelino Kubitschek era um homem alinhado à esquerda, mas não no nível em que eu vi. Você conhece um homem pelo pensamento em que ele bebe, pela fonte em que ele bebe. A biblioteca dele me deu muitas referências. E, por fim, me assustou muito a forma mística que foi construído o memorial, né? Isso, há todo um misticismo envolvido no seu próprio túmulo. Então, eu deixo aqui o meu vídeo, é a minha reflexão da semana. Muito obrigado se você assistiu até o final, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.